Olá, eu sou Maria Tereza Tedesco, professora de língua portuguesa, e estamos aqui para mais um tempo de estudar, hoje também falando sobre o assunto pontuação, na perspectiva dos efeitos estilísticos do uso da pontuação nos diferentes textos. E como você já sabe, agora é a sua vez. Nós vamos ler o texto para responder a questão que você provavelmente conseguiu resolver por aí. Princesinha do Mar, Arthur Chechel, jornalista importante da atualidade. Quis o destino. Sempre quis começar uma crônica assim. É cafona, eu sei, mas vocês hão de concordar que é uma abertura que tem lá o seu impacto. Hão de concordar é outra expressão que sempre quis empregar. Chegou a hora. Quis o destino que eu passasse toda a minha vida em Copacabana. Sou carioca, mas nem sempre morei aqui. Só virei morador da cidade de uma vez por todas a partir do momento em que me preparava para entrar na faculdade. Vim para o Rio fazer cursinho para o vestibular e nunca mais fui embora. Mas antes mesmo de isso acontecer, passava as férias na casa de minha avó, que já morava em Copacabana. Minha avó. Aqui devo fazer outra revelação que sempre quis dividir com meus 17 leitores. Minha avó, leitora compulsiva de fotonovelas, ouvinte assídua de novelas de rádio e fã de telenovelas das 6, chamava-se Cândida, mas todo mundo se referia a ela como Candoca. Revista O Globo, 17/7/2012. E a pergunta referente à questão da pontuação é a seguinte. O efeito de sentido do uso das reticências nos trechos Quis o destino e minha avó indica uma interrupção no texto do cronista para... Qual a finalidade dessas reticências? Para criar certo suspense no fluxo da narrativa. E vocês podem observar que, como é verdadeiro isso, porque ele começa, quis o destino e diz, sempre quis começar uma crônica assim. A gente espera que ele vá dizer o que o destino quis, mas, na verdade, ele faz uma reflexão sobre o início, de como se inicia uma crônica. O tema da aula de hoje é pontuação e seus efeitos de sentido. E para começar, eu quero fazer uma distinção do uso dos sinais de pontuação na modalidade escrita da língua. Vejamos o slide, uma diferença fundamental. Na língua escrita, eu tenho o uso da pontuação na perspectiva sintática, da organização das frases e dos períodos que formam os parágrafos. Na língua escrita, eu também tenho o uso da pontuação do ponto de vista estilístico, ou seja, o efeito de sentidos que o uso dos diferentes sinais de pontuação podem provocar no leitor a partir da leitura do texto. O que são efeitos, então, de sentidos? O que é o efeito de sentidos? É entendido como uso conotativo, escolhas entre formas de expressão. E para explicar efeito de sentido, uso estilístico da pontuação, eu trago para vocês um pequeno trecho de Manuel Bandeira. Andorinha lá fora está dizendo, passei o dia à toa. Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste. Passei a vida à toa. Vocês observaram, então, a diferença entre à toa no segundo verso e esse à toa do quarto verso que marca esse prolongamento, esse passar, a vida passando. É essa sensação que a gente chama de um efeito de sentidos, que a gente chama de um efeito estilístico. Isso acontece normalmente no texto literário e por isso a gente fala de um uso conotativo, um uso que não é o uso referencial, é um uso mais poético, é um uso voltado para o autoral, para o efeito realmente que isso pode causar, tanto no texto quanto no leitor, para a sensação daquele propósito que o enunciador quer provocar na gente. Eu quero chamar a atenção de vocês para 2 pontos que eu considero importantes. O primeiro é que os sinais de pontuação ajudam a reconstituir a entoação que o produtor do texto pode ter pretendido para o texto. Então, você deve ter atenção para o seguinte,
Os sinais de pontuação são recursos menos efetivos, considerando a riquíssima gama de tons da voz humana. Então, não é, como eu já havia falado, uma relação par e passo entre a entoação e o uso do sinal de pontuação. E nós, nas nossas leituras, podemos, vamos dizer assim, engrandecer a partir daqueles sinais o sentido que pode ser dado. Por isso, nós temos a interpretação, tá bom? Vamos agora a um outro texto para a gente ver como é importante esse valor estilístico dos sinais de pontuação. Vamos a ele. Mais que a Alemanha pôs o seu olho de águia em Itaoca, disso não resta a menor dúvida. Aqui, muito em segredo, confessamos hoje, andaram espiões por lá. Sim, espiões e dos piores. Andaram rondando a cidade, tomando plantas, tirando desenhos. Vejam que coisa interessante. Trata-se primeiramente de um diálogo, porque eu tenho as falas introduzidas pelo travessão. Lá no segundo travessão, eu tenho pontos de interrogação e pontos de exclamação, que determinam não só a dúvida, não só um questionamento, mas um silenciamento, né? Como se o interlocutor, ali no texto, estivesse se perguntando, mas o que é isso? E não há palavras que determinem esses pontos de interrogação e exclamação todos juntos. Esse é um efeito estilístico muito importante. Talvez você esteja perguntando o seguinte, mas eu posso fazer isso no meu texto? Claro que você pode. Muito mais no texto literário, muito mais na poesia, no poema, talvez um pouco menos nos textos argumentativos, mas você pode trazer esse, vamos dizer assim, esse grau de autoria para o seu texto, isso é muito importante. Mas você precisa conhecer, saber claramente o que você quer dizer. Vamos analisar um outro pequeno trecho? Eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. Ah, no entanto, pomba, varou-te a flecha do destino, astro, engoliu-te o temporal do norte, teto, caíste, crença já não vives. É um pequeníssimo trecho de um poema da fase do romantismo e que vejam não só o travessão, mas também o uso da exclamação que traz essa expressividade, esse espanto, o que está acontecendo no texto, que é uma marca do romantismo, do período romântico, né, nos poemas, principalmente na poesia. Vamos a um outro trecho. O principal encanto dessa prima Ano Novo estaria no cabelo, de azeviche na pele, de camélia nos imensos olhos, ou era? Então, ao invés de haver vamos dizer assim, uma expansão dessa oração, ele traz pequenas perguntas para marcar exatamente os seus questionamentos ou o seu fazer com que o leitor pense sobre o que está sendo falado. Também é um recurso estilístico, é o uso da pontuação, é o uso da interrogação, que é um sinal, né, de pergunta, mas que marca o quê? Que tem o efeito de fazer com que nós, leitores, pensemos sobre o que está sendo falado, ok? Vamos a mais um texto? Cafezinho. Com um pouco de imaginação e bom humor, podemos pensar que uma das delícias do gênio carioca é exatamente esta frase. Ele foi tomar café. A vida é triste e complicada. Diariamente é preciso falar com um número excessivo de pessoas. O remédio é ir tomar um cafezinho. Para quem espera nervosamente esse cafezinho, é qualquer coisa infinita e torturante. Depois de esperar 2 ou 3 horas, dá vontade de dizer: bem, cavalheiro, eu me retiro. Naturalmente, o senhor Bonifácio morreu afogado no cafezinho. Eu quero chamar a atenção de vocês que esse texto, esse fragmento de texto, já apareceu no Agora é a Sua Vez. E por quê? Porque nós temos diferentes possibilidades de leitura do texto. Naquele momento, ele nos serviu para uma análise e agora eu quero mostrar para vocês um uso expressivo das aspas. Vejam lá, no terceiro parágrafo, na segunda linha, o remédio é ir tomar um cafezinho. Para quem espera nervosamente, esse cafezinho é qualquer coisa infinita e torturante.
Vejam o sentido que é dado para cafezinho, que traz uma ironia no uso dessa palavra, que se torna quase uma expressão nesse texto. O tomar cafezinho ali significa o gazetear. Então, como ele está usando o termo deslocado do seu sentido primeiro, ou seja, o termo do ponto de vista conotativo, na linguagem conotativa, ele usa as aspas para ressaltar, para marcar a ironia, para marcar um questionamento em relação a esse texto e particularmente até a indignação, porque o fragmento fala da indignação dessa frase do gênio carioca, que é vou sair para tomar um café. Então, eu tenho recursos na língua que me permitem, vamos dizer, transparecer o propósito comunicativo que eu desejo na forma de uma ironia, na forma de uma dúvida, que então, que aparece no texto com o uso dos sinais, dos diferentes sinais de pontuação. É isso que nós chamamos de estilístico, é isso que nós chamamos de efeito de sentido, diferente do uso, vamos dizer, sintático do sinal de pontuação na frase. Ou seja, a interrogação serve para quê? Para fazer uma pergunta. Sim, sempre será para fazer uma pergunta. Mas qual o efeito de sentido da interrogação naquele texto? Isso é que é o valor estilístico da pontuação e eu acho extremamente importante e não quero que você esqueça dessas diferenças sobre as quais nós estamos falando. Tá? Por fim, olha que belíssimo texto do Charlie Chaplin. Falar sem aspas, amar sem interrogação, sonhar com reticências, viver sem ponto final. Eu diria que o autor traz os sinais de pontuação e seus usos para tornar estilístico, tornar com efeito de sentido para que nós possamos entender a profundidade do que ele quer dizer sobre o ser humano, sobre a fala, sobre o que a transparência dos nossos sentimentos. Eu espero que você tenha entendido as diferenças de uso dos sinais de pontuação do ponto de vista sintático e estilístico e como você já sabe, agora é a sua vez. Você vai responder a questão proposta, primeiramente partindo de um texto. Não é possível a gente falar de língua portuguesa sem que a gente tenha diferentes textos para a gente analisar. Eu gostaria que você lesse Vida, parte 2, de Marta Medeiros, uma consagrada cronista da atualidade, e depois você vai responder a pergunta sobre o uso estilístico de um sinal de pontuação que a autora apresenta em seu texto. A gente se encontra em outro momento.